Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mistura biologia, medicina e uma tecnologia que parece ter saído direto da ficção científica. E não é para menos. O tema é leucemia. Exato. E para guiar nossa análise, a gente está com fontes bem robustas. Tem os dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, um artigo super detalhado do Hospital Sírio-Libanês e uma reportagem do G1 que conta uma história, assim, transformadora. É isso aí. E para entender a leucemia, a gente precisa olhar para dentro, para a nossa medula óssea. Ela é a grande fábrica das nossas células de sangue. A nossa missão aqui vai ser essa. Primeiro, entender a doença, o que ela é, os sinais, e depois a gente vai para essa fronteira da ciência, uma terapia que está dando esperança para casos que antes eram considerados incuráveis. E o que é fascinante que as fontes mostram é justamente esse salto tecnológico, né? A gente saiu de tratamentos tipo a quimioterapia, que atacam o corpo todo de forma indiscriminada, Uma bomba, praticamente. exato, para chegar no que a reportagem chama de medicamentos vivos. Células de defesa que são reprogramadas com uma precisão genética para virarem caçadoras de elite. É uma mudança de paradigma total. Ok, vamos começar a desempacotar isso então. Pelo básico, usando o material do Sírio-Libanês. O que é exatamente a leucemia? Em termos bem simples, é um câncer dos glóbulos brancos, os soldados do nosso sistema imunológico. O problema todo nasce naquela fábrica que eu falei, a medula óssea. Então, em vez de produzir soldados saudáveis, a fábrica, ela entra em pane. Ela entra em pane e começa a produzir em massa células defeituosas, imaturas, que não funcionam, que não sabem lutar. E o que acontece quando a medula fica cheia dessas células inúteis? Aí o efeito cascata é devastador. Essas células, que as fontes chamam de blastos, se acumulam e tomam conta de tudo. É como se uma linha de produção com defeito paralisasse a fábrica inteira. E as outras linhas de produção? Param também. A produção de glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio, despenca, e a de plaquetas, que cuidam da coagulação, também. O corpo inteiro sente o impacto. Certo. Então a fábrica está produzindo as peças erradas. Mas eu imagino que não exista um tipo só de leucemia, né? Como os médicos diferenciam os casos? Com certeza. E essa diferenciação é crucial. O material do Sírio-Libanês explica bem isso. A classificação usa dois eixos. O primeiro é a velocidade da doença. Velocidade? Como assim? Existem as leucemias agudas, que são, assim, explosivas. A doença progride em semanas. As células são muito imaturas, não servem para nada. E tem as crônicas, que são mais lentas, mais insidiosas. Ah, então as crônicas se desenvolvem ao longo de anos, talvez. Exatamente. As células doentes são um pouco mais maduras, até conseguem funcionar por um tempo. A doença pode levar anos para mostrar a cara de verdade. Entendi. Aguda é rápida e agressiva. Crônica é lenta. E qual é o segundo eixo? O segundo eixo olha para a origem, para a linhagem da célula que deu defeito. Se o problema começou num linfócito, é uma leucemia linfóide. Se foi numa célula mieloide, que é tipo uma célula-mãe de várias outras, aí é uma leucemia mieloide. E cruzando essas informações, a gente tem os tipos principais. Isso. Por exemplo, a leucemia linfoblástica aguda, a LLA, é a mais comum em crianças. Já nos adultos, a mais frequente é a leucemia mieloide aguda, a LMA. E com essa bagunça toda na produção, o corpo, ele começa a dar sinais de alerta, né? O artigo do Sírio-Libanês descreve alguns sintomas que sozinhos podem até parecer comuns. Sim, mas o conjunto deles acende a luz vermelha. O primeiro é uma fadiga extrema. Um cansaço que não passa, mesmo descansando. Isso é um reflexo direto da anemia, certo? Perfeito. Menos glóbulos vermelhos, menos oxigênio circulando, menos energia. O corpo apaga. E se a gente conecta isso com a falta de glóbulos brancos saudáveis? O sistema imunológico fica enfraquecido. Em frangalhos. O resultado? Febres que surgem do nada. Infecções que não saram ou que vivem voltando. Um resfriado vira uma pneumonia. As fontes também falam muito de sangramentos, de hematomas que aparecem sem motivo, manchas roxas, sangramento na gengiva.
Isso é pela queda das plaquetas, imagino. Precisamente. Com poucas plaquetas, a coagulação fica péssima. Qualquer batidinha vira um roxo enorme. E com a evolução da doença, o cenário piora. Piora como? O acúmulo de células na medula pode causar dores nos ossos, muito forte. Os gânglios incham, formando as ínguas, e aparecem outros sinais, como suores noturnos intensos e as petequias. Petequias? O que é isso? São os pontinhos vermelhos bem pequenos na pele, tipo cabeça de alfinete. São microsangramentos. Nossa, é um cenário bem sombrio. E é justamente por isso que a história que o G1 traz é tão impactante. A história da Alice Tapley. Exato. Uma adolescente de 16 anos que estava num beco sem saída, leucemia linfoblástica aguda de células T, um tipo super agressivo que já não respondia mais nada, nem químio, nem transplante. Os médicos tinham dito para a família que a única opção que restava eram os cuidados paliativos. Basicamente, o fim da linha. Mas aí ela teve a chance de participar de um ensaio clínico, um tratamento que nunca, jamais, tinha sido testado em um ser humano. Uma aposta de risco altíssimo. E o resultado foi? Inacreditável. 6 meses depois, o câncer dela era indetectável. E hoje, anos depois, ela continua livre da doença. A reportagem até diz que ela agora quer ser pesquisadora na área. É uma história que abre a porta para uma tecnologia que parece de outro mundo. A edição de bases. Isso, base editing. O que é isso exatamente? É fascinante pela precisão. Pensa no nosso DNA como um livro de receitas com 3 bilhões de letras. A edição de bases é como ter uma caneta mágica que acha uma única letra errada nesse livro imenso e a corrige quimicamente, sem rasurar o resto. Espera aí. Quer dizer que eles entram no código genético e trocam uma letra? Tipo um corretor ortográfico do Word, isso é muito mais preciso que a terapia CAR-T, então. É exatamente essa a analogia. A terapia CAR-T já é fantástica. Ela modifica as células do próprio paciente para atacar o câncer. Mas a edição de bases é um salto quântico. No caso da Lisa, eles usaram células T de um doador saudável e fizeram múltiplas edições genéticas de altíssima precisão. E aqui, a matéria do G1 fica sensacional porque ela detalha o passo a passo de como eles criaram essa célula T super soldado. Foram 4 edições. 4 modificações. A primeira foi para desativar o mecanismo de mira das células do doador. Para impedir que elas atacassem o corpo da Lisa, certo? Exato. Para evitar a temida doença do enxerto contra o hospedeiro. É a primeira e mais crucial camada de segurança. Eles desligaram esse instinto. Ok. O segundo passo foi para evitar fogo amigo. Eles removeram um marcador chamado CD7 das células de tratamento. Porque a leucemia da Lisa era justamente de células T, que também tem esse marcador CD7. Sem essa edição, as células do tratamento se atacariam umas às outras. Elas se autodestruiriam, entendi. E a terceira edição? A terceira foi brilhante. Eles criaram uma espécie de capa de invisibilidade, tornando as células T modificadas resistentes a um quimioterápico. Ah, então eles podiam usar químio para limpar o terreno, digamos, sem destruir as novas células de tratamento. Exatamente. Normalmente a químio não distingue amigo de inimigo. Aqui, eles deram um colete à prova de balas para os soldados deles. Uma sinergia que antes era impossível. E por último, a quarta edição. A ordem final. As células foram programadas para caçar e destruir, de forma implacável, qualquer célula no corpo que tivesse aquele marcador CD7. Ou seja, todas as células T da Alissa. As saudáveis e, principalmente, as cancerosas. Uma operação de terra arrasada contra a doença. Então, a estratégia não é só atacar. É um xadrez. Desarmar a célula para não atacar o paciente, protegê-la do fogo amigo, torná-la invisível para químio e só aí da ordem de ataque. É de uma elegância biológica impressionante. E os resultados dessa estratégia? Foram publicados, né? Sim, no New England Journal of Medicine, uma das revistas científicas de maior prestígio. O G1 reporta que o estudo inicial tinha 11 pacientes, todos em situação terminal como a Alissa.
E desses 11, 7 entraram em remissão. E permanecem livres da doença. Isso dá uma taxa de sucesso de quase 64% num grupo para quem não havia mais nenhuma esperança. É impressionante. Mas é um estudo pequeno ainda. Muito pequeno. É um primeiro passo, um passo gigantesco, mas ainda o primeiro. A ciência agora vai observar isso a longo prazo, em grupos maiores, para confirmar a segurança e a eficácia. E falando em segurança, um tratamento tão poderoso deve ter riscos enormes, né? Com certeza. O tratamento é brutalmente intenso. Um dos pesquisadores, o professor Wassim Kassim, diz na reportagem que é preciso desmontar praticamente todo o sistema imunológico do paciente. O que deixa a pessoa totalmente vulnerável a infecções? Exato. A própria Alissa ficou 4 meses isolada no hospital. E tem outro risco. O câncer é inteligente. Em 2 casos do estudo, as células cancerosas evoluíram. Elas perderam o marcador CD7. E se tornaram invisíveis para o tratamento. O câncer aprendeu a se esconder. Exatamente. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Mesmo com as ressalvas, o caso da Alissa é uma prova de conceito espetacular. Uma demonstração de que a gente pode, de fato, reprogramar nosso sistema imune? Sim, de formas que até ontem eram um roteiro de filme. Tem uma citação do professor Kassim que resume tudo. Ele diz, até poucos anos atrás, isso seria ficção científica. E essa é a perspectiva mais ampla. Não é só um tratamento para um tipo de leucemia. É a validação do potencial dos medicamentos vivos, da terapia genética de precisão. O impacto disso pode ir muito além. Pode reverberar por toda a medicina. Tratar outros cânceres, doenças autoimunes, distúrbios genéticos. A reportagem reforça isso citando outros especialistas, que descrevem os resultados como impressionantes e uma fonte de esperança genuína. Que jornada! A gente começou lá na fábrica de células, entendendo como um erro na produção causa estragos, e terminou na vanguarda da biotecnologia, vendo cientistas editarem o código da vida, letra por letra. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? O que a gente viu hoje descreve um processo complexo. Células de um doador, modificadas em laboratório, infundidas num paciente com um sistema imune destruído, é eficaz, mas muito agressivo, muito caro. Certo. Agora, e se essa tecnologia de edição genética se tornar ainda mais precisa, mais segura? Qual seria o próximo horizonte? Talvez um dia seja possível injetar editores genéticos direto no corpo do paciente. E eles encontram as células doentes e as corrigem ali mesmo, in loco. Uma terapia que não precisaria de doadores nem de destruir o sistema imunológico. Uma cura que trabalhe com o corpo e não contra ele. É uma possibilidade ainda distante, claro, mas que a ciência de hoje nos permite pela primeira vez começar a imaginar. É algo para se pensar.